Oi, gente. Bolsonaro mentiu sobre muita coisa no debate da SBT CNN Brasil. Mas a mentira mais grave, aquela que a gente tem a obrigação de desconstruir, e vocês, eu peço a vocês que divulguem para que as pessoas saibam, é a mentira que ele fez sobre o orçamento secreto. Não apenas ele mentiu que a Simone Tebet e a Soraya Tronic teriam votado para derrubar o veto, o que é mentira. Elas votaram pela manutenção do veto. Mas não é só isso. Bolsonaro, que inicialmente tentou vetar e conseguiu vetar, ao ter conseguido vetar, porque o veto dele foi mantido pelo Congresso, ele recuou. Ele próprio enviou um projeto de lei assinado pelo próprio Bolsonaro que permitiu o pagamento de 65 bilhões de reais. E o orçamento secreto, as emendas do relator, permitem que os deputados tenham amplo controle sobre como o dinheiro é gasto, e isso resultou em muita corrupção, em muitas compras superfaturadas, em muito dinheiro de gente que está enriquecendo, roubando dinheiro público com a ajuda e com sanção do Bolsonaro. E o Bolsonaro fez isso, só para que fique claro, ele fez isso para não sofrer impeachment. Porque tinham muitos pedidos de impeachment lá no Congresso, e aí, para se proteger do impeachment, ele fez esse acordão com o Centrão, ou o de ladrão, se vocês preferirem. Né? Enfim, aqui o Estadão lembra, né, que foram eles que revelaram que isso foi gestado no gabinete do então ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Na época ele era responsável por fazer ponte entre o governo e o Congresso, né? E isso daqui foi para evitar os pedidos de impeachment, né? Logo no primeiro ano, o Bolsonaro sancionou 30 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto. Ele poderia ter vetado os recursos, mas optou por autorizar o pagamento. Né? Em 3 anos, Bolsonaro entregou para o chamado Centrão uma decisão que deveria ser dos seus ministros sobre o que fazer com 65 bilhões de reais. Apesar do presidente jogar a responsabilidade para o Congresso, todo o pagamento é controlado pelo governo, que escolhe quando pagar e qual parlamentar será beneficiado naquele momento. O congressista indica para onde vai o dinheiro, e olha cá, onde vai o dinheiro, o que deve ser comprado, e alguns chegam a definir até mesmo o valor que o governo deveria pagar pelo bem público, como tratores e tal. E tudo isso resultou em um monte de escândalo de corrupção, de superfaturamento, muita coisa foi superfaturada. Tem até uma reportagem aqui da rede TVT entrando em detalhes justamente sobre toda essa corrupção. Vou deixar no comentário fixado. E aí vem a mentira dele, dizendo que vetou. Ele disse na TV Bandeirantes, e repetiu essa mentira agora no debate da TV SBT, CNN Brasil e tal, do pool, né, que ele vetou o orçamento secreto e responsabilizou o Congresso pela criação desse esquema. Típico do Bolsonaro. Eu não tenho nada a ver com isso, a culpa é dos outros. Só que isso é uma mentira, que se usa de um elemento de verdade para mentir. É verdade que ele tentou vetar a primeira vez que se tentou viabilizar o orçamento secreto. Só que o veto, como diz inclusive essa checagem aqui, ó, o veto dele foi mantido. Aqui é a reportagem do Estadão, com checado, né? O veto foi mantido, o orçamento secreto apareceu aqui, ó, e o Congresso Nacional tentou derrubar o veto, mas não conseguiu, porque não precisava apenas de maioria simples, tinha que ter uma maioria muito grande, e precisavam 41 votos no Senado, e só tiveram 37. Ou seja, o veto do Bolsonaro foi mantido. Aí depois do veto dele ter sido mantido, ele foi pressionado pelo Centrão, não é? Pressionado pelo Centrão, aqui ó, pressionado pelo Centrão, e trouxe o orçamento secreto de volta, e ele encaminhou um novo projeto ao Congresso, instituindo o orçamento secreto, que então foi aprovado pelos parlamentares. E aqui está o documento, aprova o documento, né? A primeira tentativa de viabilizar o orçamento secreto foi realmente do Congresso, e o Bolsonaro vetou. Mas ele recuou do próprio veto, e logo depois, não demorou muito não, a pressão do Centrão, ou melhor, de ladrão, ou de leitão corrupto, né? Fez ele encaminhar para o Congresso um texto que criou o orçamento secreto. O projeto é assinado por Bolsonaro, e exposição de motivos que justifica leva a assinatura também do general Ramos. Todo esse processo está aqui documentado. A equipe do ministro da Economia tinha convencido inicialmente o presidente
de que o orçamento secreto ia engessar o governo, não ia ter dinheiro. Mas quando o ministro Ramos ressuscitou a proposta, Bolsonaro trocou as justificativas técnicas para barrar a medida de criação de orçamento que permitiria escolher quais parlamentares seriam beneficiados com bilhões de reais. Aí o Estadão revelou que o orçamento secreto tem negado a existência... o Bolsonaro tem negado a existência do esquema, chegou a xingar os jornalistas do Estadão, né? E por aí vai. Aqui tem a votação do orçamento secreto. Quer dizer, e se você quer compreender melhor um pouco do orçamento secreto, eu vou colocar um vídeo da rede TVT aqui sobre isso. Mas é muito importante entender essas mentiras do Bolsonaro, gente. Ele mentiu, ele tem o DNA dele todinho no orçamento secreto. Vamos ver o vídeo da rede TVT e depois eu comento um pouco mais sobre isso. Em 2020, foi criado pelo Congresso, em acordo com Jair Bolsonaro, o orçamento paralelo bilionário destinado às emendas de relator. Elas facilitaram o trabalho do governo do atual e ainda presidente da República nas negociações com as bancadas do Congresso, principalmente com o chamado Centrão, ao serem usadas em troca de apoio político. A prática favorece escândalos de corrupção e prejudica a sociedade, como vamos acompanhar na reportagem do Jomiag. Para o orçamento secreto, os deputados pedem ao relator que inclua verbas destinadas às bases eleitorais do parlamentar. Foi apelidado de secreto porque falta transparência quanto aos valores de cada repasse, dos nomes dos parlamentares envolvidos e à dificuldade de fiscalização. Além disso, as negociações são informais e nebulosas. Essas emendas, diferente das emendas individuais ou de bancadas ou de comissões, elas não passam aí por uma fiscalização mais efetiva pelos órgãos de controle, em especial o TCU e especialmente os tribunais de contas estaduais. Houve uma mudança na legislação. Ou seja, elas protegem corruptos e a corrupção. E Bolsonaro que mandou o projeto assinado por ele para instituir isso, depois que ele foi bem sucedido com o veto. Ele vetou, o veto deu certo, e aí o Centrão chegou para ele e disse: epa, Bolsonaro, que história é essa que você vai vetar o nosso orçamento secreto? Aí, opa, foi mal. Vou aqui mandar para liberar a verba para vocês. Né? Ele sabe que fez parte do Centrão e, por isso, precisa manter essas políticas corruptas, não é? Mas vamos lá. Emenda Constitucional 105, que, ao invés de passar esses recursos por meio de convênios com os ministérios, eles passaram aí direto para as prefeituras. Eu entendo que esse mecanismo do orçamento secreto ele é inconstitucional. Ele viola, basicamente, o princípio republicano, que está no artigo 1º da Constituição do Brasil. Porque uma república pressupõe, acima de tudo, igualdade e transparência. E esse orçamento secreto, né, da forma com que o relator manipula, o deputado responsável, o parlamentar responsável por esse orçamento, ele acaba favorecendo um determinado grupo de parlamentares que ficam presos ao governo. O orçamento secreto dá margem a desvios e compras superfaturadas, como vem sendo noticiado. Um exemplo é a compra de caminhões de lixo com valores até 30% mais caros. Também são investigadas fraudes no SUS e compras de maquinários e ônibus escolares. É fraude, corrupção, sem limites e tem o DNA, sim, do Bolsonaro. Projeto de lei encaminhado por ele, porque o veto dele deu certo, aí o Centrão pressionou e para não sofrer impeachment ele fez isso. Gente, divulguem esse vídeo. Essa mentira não pode continuar sendo disseminada nas redes. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Todos os links relevantes estão no comentário fixado. E se você gostar muito do que a gente faz, quem sabe vira membro, apoiador ou até mesmo faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.